Boa noite, estamos chegando com mais um 7 por 1. Você já sabe, 7 por 1 são 7 dicas de um assunto importante ou atual, alguma coisa legal que você pode assistir, pode só ouvir como se fosse um podcast, pode também compartilhar, mandar para um amigo, porque a gente acredita que sempre tem alguma coisa legal ali para ser vista. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, afinal de contas, hoje a gente vive um grande desafio, que é um desafio de nós podermos ser melhores, melhores para com a gente mesmo, melhores perante o mundo, melhores, de qualquer forma. Isso exige de nós uma prática muito forte de autoconhecimento. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre as 7 dicas para você obter o melhor de você mesmo em qualquer tipo de situação. Pode ser profissional, pessoal, sentimental, relacional ou simplesmente você com você mesmo. Afinal de contas, se tem um companheiro ou companheira que a gente vai ter a vida toda, somos nós mesmos, não é mesmo? E por isso que eu queria trazer uma coisa muito interessante. Existem algumas teses, teorias, algumas coisas que a gente lê por aí que falam muito do poder da letra R, né? E falam que boa parte dos grandes problemas que a gente tem estão relacionados com 3 palavrinhas que começam com a letra R: ressentimentos, rejeição e remorso ou arrependimento. E isso é interessante, né? Porque se você olhar, é verdade, né? A gente é ressentido de muitas coisas que já aconteceram, a gente não administra bem uma rejeição, ponto, é isso. E às vezes a gente tem um remorso grande de coisas que a gente já fez e a gente acaba não se perdoando. Por isso que essas 7 dicas para obter o melhor de você mesmo hoje, eu estou complementando essa dica com 3 palavras em inglês que eu acho que são muito importantes, que também, coincidentemente, começam com R: rewind, reboot e restart. É isso mesmo, gente. A gente precisa ir lá atrás, dar uma zerada e começar de novo. E é isso que a gente vai fazer. E quem é que vai falar hoje para você? Eu mesmo. Sim, eu mesmo. Gil Mota, para quem não me conhece, sou publicitário, designer, trabalho há quase 30 anos no mercado. Sou um cara que, depois de tantos trabalhos, tantos projetos, tantas agências, tantos clientes, começou a buscar conhecimento dentro do mundo das terapias alternativas, das formas de a gente entender melhor as pessoas. Eu tenho um prazer gigantesco de conversar sobre isso. E, por favor, interaja, converse, troque, mande uma sugestão. Para nós é muito importante que você interaja. O 7 por 1 não é meu. O 7 por 1 não é do ABC Com. O 7 por 1 é nosso. A gente pode transformar isso numa coisa muito legal. E sempre, todas as semanas, a gente vai ter um convidado especial, ou às vezes sou eu mesmo que vou falar, mas a ideia é sempre fazer com que o assunto seja extremamente importante para você. Bom, então, para praticar, né, as 7 dicas para obter o melhor de você mesmo, a gente começa hoje com a dica número 1. E ela é extremamente importante e vocês vão perceber que todas essas dicas também têm a letra R, que obviamente foi colocado dentro de todo esse contexto porque a gente acha que é muito importante. Bom, a dica número 1 é: respeite-se. Fuja de comparações, respeite seu time. A gente vive um mundo, principalmente propagado pelas redes sociais, onde todo mundo está bem, todo mundo já conquistou seu milhão, está todo mundo escrevendo livro, fazendo palestra, enfim, já comprou seu carro, está viajando nos lugares mais legais, comendo os pratos mais incríveis. A gente não pode se deixar seduzir por essa forma de manifestação. Nem tudo é o que parece ser e nem todo mundo tem o mesmo time que você, ou você não tem o mesmo time que os outros. É muito importante a gente entender que a gente, apesar de vivermos aqui num mundo de 7,8 bilhões de pessoas, cada uma dessas pessoas é individual, você é individual, eu sou individual, todos são pessoas, elementos individuais, e cada um tem seu timing, cada um tem seu processo, cada um tem sua história. A gente sabe que é muito legal a gente ver pessoas que dão certo, pessoas que têm vitórias, pessoas que conquistam coisas, que isso possa nos inspirar. Isso é muito legal. Mas a gente não pode traçar paralelos ou comparações achando que o que aconteceu ali acontece aqui ou vai acontecer do mesmo jeito. Isso é muito importante para que a gente tire da gente uma pressão errada. É uma pressão quase que fake. A gente se deixando contaminar por histórias que não são verdadeiras, ou se são, funcionaram dentro de um contexto muito específico. E isso é importante. Cada pessoa tem seu time de começar, seu time de rebobinar, seu time de zerar, seu time de começar de novo. E é importante a gente perceber isso até em certos momentos que a gente julga mais difíceis, momentos de grandes reflexões, de grandes pensamentos, de grandes questionamentos. Para isso, é importantíssimo que a gente tenha uma ferramenta chave chamada autoconhecimento, conhecer muito bem a gente e entender que
inspiração funciona para tudo, mas a gente não pode achar porque o nosso amigo, porque o teu vizinho, ou porque alguém conquistou algo assim de uma forma XYZ, necessariamente eu vou fazer exatamente do mesmo jeito, porque não é assim que funciona. Isso não significa que você não vai chegar a ter o que ele tem, ou até mais, mas que as coisas acontecem de um ritmo diferente. É só ver o mundo, né? Para, sei lá, para alguns Pelés, alguns Messi da vida, tem um monte de outros jogadores que deram certo na vida, que ganharam dinheiro, mas que não tiveram o mesmo nome. E outros tantos que tentaram isso e também não aconteceu. Mas o que muda então? Uns são privilegiados e outros não? A questão é a atitude. Ela tem que vir muito daqui, mas tem que vir muito mais aqui de dentro. Tudo que você cria, tudo que você pensa, tudo que você planeja, óbvio que as imagens, os sons, vem tudo na sua mente. Mas antes de mais nada, você tem que sentir que isso é verdadeiro. Quanto mais você sentir que é verdadeiro, mais acontece. É por isso que quando a gente fala de peito, quando a gente fala de coração, quando a gente fala de emoções, falar sobre respeitar-se é importantíssimo. Respeite-se, valorize-se, entenda que você é realmente o seu melhor produto. Isso é essencial. Bom, vamos agora para a segunda dica. A segunda dica é releve-se. Como assim? A gente precisa se libertar de culpas, relevar tudo e todos. Sabe, gente, errar é humano, normal, acontece e tudo mais. A gente também se arrepende, às vezes, dos erros que a gente faz. A gente também pode usar esses erros como um formato de aprendizado para que a gente possa, com isso, crescer. Pelo menos não errar mais nas mesmas coisas. Isso já é um formato de aprendizado. É aquela velha história. Se você aprendeu alguma coisa com um erro, na realidade ele não foi um erro, ele foi um acerto. Ele te trouxe alguma coisa de importante. E dentro desse conceito, é muito importante que a gente não viva dentro do formato mimimizento de ficar sempre se culpando, achando que a gente é errado por tudo. Ah, a culpa é minha, a culpa é minha. Calma, você vive num contexto, você vive num sistema, você vive num ecossistema. Não dá para achar que sempre você está errado. E também outra palavrinha que é muito complicada, que é o e se, ou que em inglês se costuma chamar de what if. Ou seja, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido? E se. Cara, já foi. Já foi. Então a gente precisa também dar uma chance para nós, que a Disney já faz isso há muito tempo com a nossa querida Frozen, Let It Go, deixa a coisa andar, vamos embora, deixa a coisa andar, deixa a coisa seguir, a gente precisa tocar. A gente não pode ficar parado, preso, e todas as vezes que a gente está amarrado em necessidade de perdão ou com falta de perdão com a gente mesmo, tentando se sentir culpado por tudo que já aconteceu, a gente simplesmente não anda, a gente se paralisa. A gente dá a nós mesmos o direito de puxar um breque de mão e não andar. Então a gente precisa exorcizar essas coisas, essas culpas. Errei, errei. Aconteceu, caguei, caguei, acontece. Já foi. Vamos passar por cima. A gente precisa deixar essas coisas para trás e seguir em frente. A gente precisa, inclusive, com isso, fugir desses sentimentos negativos que vêm junto com isso, de se sentir menor, de ter baixa autoestima. A gente precisa tirar pedras das nossas mochilas para o nosso andar, para o nosso caminhar ser mais leve. É por isso que é muito importante a gente não carregar essas dores do passado e muito menos as dos presentes, a do presente. Às vezes tem gente que já tem dor do futuro, né? Daquela coisa assim, eu quero ficar rico. Nossa, mas se eu ficar rico, eu vou ter que mandar colocar segurança, não sei o que. A pessoa já começa a sofrer sem ter nada ainda, sem ter a coisa construída. Então é muito importante a gente parar com isso. Deixa de dor, vamos pensar no lado bom das coisas, que isso é melhor. Quanto menos tóxico a gente criar um ambiente nosso, melhor as coisas vão acontecer. Bom, a gente chega então na nossa dica número 3. Reveja-se. Ou seja, separe o que é seu do que é do outro. Eu já até comentei um pouquinho aqui, fiz um spoiler. Por quê? A gente precisa rever sempre o contexto. É essencial que a gente entenda os sentimentos que te pertencem e os sentimentos que são do outro. A gente não pode entrar naquela coisa de sempre achar que você está errado em tudo, que você sempre divide a conta no final. Muitas vezes a culpa é do outro, muitas vezes a conta é do outro. E você tem que saber se posicionar em relação a isso. Isso também vem muito em cima de uma questão de julgamento. A gente, se tem um julgamento muito forte com os outros, obviamente a gente tem um julgamento muito forte com a gente mesmo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não pode ser um juiz de nós mesmos em tudo e por tudo.
a gente tem que fazer com que as coisas sejam leves às vezes. Se dá o direito de ser leve, de fazer as coisas de uma maneira, entre aspas, inconsequente. A gente tem que fazer com que isso aconteça de uma maneira importante. Outro ponto dentro desse item é a gente não projetar no outro aquilo que são nossos questionamentos, nossas inseguranças, nossas angústias, nossas decepções. Isso só faz com que tudo fique confuso. Meu grande amigo Júlio Anderi sempre fala que o grande segredo das coisas é corrigir expectativas. E se a gente fica esperando das pessoas, fazendo com que isso aconteça, a coisa acaba ficando muito complexa. E vai aí uma dica muito importante para vocês. A gente às vezes fica esperando ser escolhido. A gente quer ser a opção. Ah, é aquela história de criança quando principalmente os meninos jogam futebol, tem sempre a escolha do time e quem fica por último sempre é o pior jogador, o mais perna de pau. Então, essa necessidade de ser escolhido sempre traz a nós uma ansiedade terrível. Além da frustração, a expectativa não correspondida. Que tal a gente inverter um pouco isso? Que tal a gente começar a escolher? Dar esse direito de escolha para nós mesmos. Eu escolho isso, eu escolho aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Isso é uma maneira de a gente rever toda essa história de contexto, é uma maneira de a gente poder olhar tudo isso que está acontecendo e nos rever, rever o que é nosso e o que é do outro. Uma coisa muito importante dentro desse contexto é você trocar o porquê para um para quê. Por que eu estou passando por isso? Por que estou assim? Para que estou assim? E aí você começa a questionar, isso está te levando ao que exatamente? Está te deixando mais feliz, mais triste, mais incomodado? É muito importante a gente rever as coisas para a gente não entrar num modo contínuo, onde a gente simplesmente entra numa espiral louca de sempre se achar, de sempre se questionar, de sempre projetar nos outros, de sempre achar que as coisas não estão acontecendo com você, e de repente isso está te levando a nada. Você só vive um estado eterno de ansiedade, de inconsistência e de incômodo com você mesmo. A gente precisa cuidar um pouco de nós mesmos. Acho que talvez essa seja a grande lição dessa dica número 3. Bom, a gente está chegando então à dica 4, que são dentro das 7 dicas para obter o melhor de você mesmo. E a dica número 4 é muito simples também. Repense-se. Assuma seu protagonismo. Repense seu estilo. Isso é muito importante. A gente tem uma mania, às vezes, de assim, eu nasci assim e você sempre é assim. Tipo a música da Gabriela, né? Mas é importante você entender que você tem uma responsabilidade muito grande, para não dizer total, sobre sua própria vida e seus próprios sentimentos. Ou seja, não é culpa de ninguém, é sua. Se você quer viver, com perdão da palavra, na merda, você vai viver na merda. Se você quer viver negativo, você vai viver negativo. Se você quer viver dentro de uma aura de pessimismo, de achar que você é azarado, que tudo de ruim acontece com você e que você não vai ter sorte na vida, sinto muito, você vai continuar assim a vida toda. É o seu direito, é seu dever e é assim, sumariamente interessante lembrar que você pode sair dessa história, desde que você mude sua mente, desde que você mude seus sentimentos. E é para isso que é importante a gente criar assim, uma espécie de uma autonomia na nossa própria vida, ou seja, a gente não ficar sempre escorando nas necessidades dos outros, nos pensamentos dos outros, nos exemplos dos outros. A gente também criar os nossos. É óbvio que quando a gente vai crescendo e construindo a nossa história, nosso ego, nossa persona, a gente vai rabiscando, puxando elementos de outras pessoas e construindo essa. É um craquelê de informações, de referências. Mas a gente não pode ficar ancorado no que aconteceu. Ah, o seu pai teve muito sucesso, foi muito rico na vida. Legal, mérito dele. Ah, e o que vai acontecer com você? Cara, você pode ter a mesma coisa ou mais. Mas sai da sombra, sai da pressão, não fica se achando pressionado. Ah, teu pai nunca teve sorte na vida. Ah, você também herdou essa falta de sorte? Não é isso. Você pode ter sorte sim, você não tem herança disso. Você pode abrir mão disso. Isso é interessante para a gente entender o quanto nós somos protagonistas de nós mesmos. Nós podemos fazer as coisas acontecer. É simplesmente isso e é por isso que é tão importante. Bom, eu terminei de falar aqui nossas 4 dicas de hoje e eu vou falá-las novamente. São as 7 dicas para obter o melhor de você mesmo. E a gente até trouxe 3 palavrinhas em inglês que é rewind, reboot e restart. Ou seja, é a gente fazer aquele flashback, dar uma zerada e começar tudo de novo. E a dica número 1 foi respeite-se, fuja de comparações, respeite seu time. A dica número 2 foi releve-se, liberte-se de culpas, releve tudo e todos. A dica número 3, reveja-se, separe o que é seu do que é o do outro, reveja sempre o contexto.
E a dica número 4 é repense-se, assuma seu protagonismo, repense seu estilo. Bom, a gente vai fazer um breakzinho bem rápido, até para a gente trazer umas mensagens comerciais do ABC Com, do querido Luciano Bonetti, e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, a gente deu uma paradinha aqui no 7 por 1, mas eu queria dar uma outra dica para vocês. Já que a gente está falando de rewind, reboot, restart, vamos pensar o seguinte: todas as quartas-feiras, às 21 horas, tem o Propaganda Boa para Todo Mundo. O que a gente diz que é um coworking do bem. Eu e meu grande amigo Júlio Anderi comandamos esse programa, essa live, ou seja, esse grande bate-papo, onde a gente discute assuntos atuais, coisas que acontecem com a gente como profissionais em qualquer área, e a gente discute isso para quê? Para a gente ter aprendizados. A gente ouve as opiniões das pessoas, a gente traz os cases dessas pessoas e com isso a gente aprende, a gente se desenvolve e a gente consegue redesenhar o que nós somos para que possamos ser melhores pessoas e melhores profissionais. Todas as quartas-feiras, 21 horas, no canal do YouTube Propaganda Boa para Todo Mundo e também no Instagram Gil Mota e Júlio Anderi. Eu espero vocês, hein? Até lá! Olá, voltamos! 7 por 1 foi rapidinho, pai e bola, e a gente está voltando a falar sobre as 7 dicas para obter o melhor de você mesmo, rewind, reboot, restart. Vamos só rever rapidinho, a gente já falou as 4 dicas agora há pouco. Dica número 1, respeite-se, fuja de comparações, respeite seu timing. Dica número 2, releve-se, liberte-se de culpas, releve tudo e todos. Dica número 3, reveja-se, separe o que é seu do que é do outro, reveja sempre o contexto. Dica número 4, repense-se, assuma seu protagonismo, repense seu estilo. E agora a gente chega com uma nova dica, que é a dica número 5, reflita-se. Olhe para você mesmo com carinho e atenção, reflita sobre isso. Aham, é isso mesmo, gente. Às vezes, para não dizer sempre, a gente não dá muito perdão para nós, né? A gente não perdoa, a gente é muito crítico com a gente mesmo. E é muito importante, dentro desse contexto, a gente também separar um pouco do ambiente. Analisar aquilo que faz mal para a gente e aquilo que faz bem. Isso envolve tudo, tá? Companhias, ambientes, atitudes, hábitos, comportamentos, coisas que não nos deixam bem. Por que, que a gente continua com isso? Ou por que, que a gente não busca mais isso? Essa percepção e essa relação, né, essa conclusão, vai nos ajudar muito. Porque a gente precisa olhar para nós e identificar quais são as ferramentas e coisas que nos ajudam a ficar mais fortes. Quais são aquelas que nos inspiram mais. E usá-las mais. Agora, é muito comum. Por exemplo, vamos falar de redes sociais. Ah, tem uma pessoa que sempre que posta alguma coisa, eu fico puto. Deixe de seguir. Por que você tem que segui-la? Só porque ela te incomoda? Então, assim, ah, não, mas é um incômodo que vale a pena porque me dá um contraponto. Então, tudo bem. Então, administre seus sentimentos. A gente não tem obrigação nenhuma de estar se alimentando de coisas que são ruins. Se você assiste televisão todo dia de manhã, o jornal que das 12 notícias que ele passa, 18 são notícias ruins. Isso está te ajudando? Ah, não, é porque eu preciso estar informado. Estar informado é uma coisa, se intoxicar é outra. Então, se eu chegar para você com um prato de comida estragada, você vai comer porque eu estou te dando essa comida, porque você precisa se alimentar. Está na hora de a gente também ter um pouco de responsabilidade sobre o que a gente se alimenta. E eu não estou falando só de alimento, estou falando principalmente de informações, principalmente de contato, né, com ambientes tóxicos, com pessoas tóxicas. É muito importante a gente avaliar tudo isso. Ou seja, avalie aquilo que te faz bem e o que não faz. E na parte do fazer bem, a gente sabe que tem muitas coisas que às vezes ajudam a gente,
né? Quando a gente precisa pensar, criar, cada um tem seu hábito. Tem gente que gosta de colocar um som alto, tem gente que prefere um silêncio, tem gente que gosta de pensar no banheiro, tomando um banho, ou às vezes tomando um chopp com os amigos. E entender também se você é uma pessoa mais sinestésica, ou seja, você gosta do toque, você gosta da sensação física, se você é uma pessoa mais auditiva ou uma pessoa mais visual, isso ajuda você também a saber que tipo de estímulo você tem que trazer para que você possa desenvolver as suas ideias, os seus insights de uma maneira mais forte. E, enfim, isso traz para nós, de novo, uma coisa que nós já falamos, sobre esse protagonismo da gente criar para nós condições para que a gente esteja melhor. Ou seja, quando a gente fala do reflita-se, é você olhar no espelho e ver realmente aquilo que está melhor. Você acabou de conversar com uma pessoa, um amigo, uma pessoa que sempre liga. Isso te fez bem, te fez mal? Isso sistematicamente é a mesma sensação? Você realmente precisa disso? Ah, tem uma pessoa que só liga para você quando ela está em grandes problemas e você sente que esses problemas dela acabam ficando um pouco incorporados, você suga um pouco desses problemas. É isso que você quer? Ela fala, pô, mas eu vou cortar minha amizade? Foge, diz que está ocupado. Ou, no mínimo, use algumas regras. A gente já fez vários trabalhos aí, o 7 por 1, por exemplo, do Ricardo, é muito legal, onde ele pede para você usar o símbolo da tesoura e cortar todas essas energias. Faça assim e joga essa energia para lá. Enfim, faça o que você quiser, acenda o incenso, beba uma água, tome um banho. Enfim, não importa o que você faz ou quais são as suas crendices ou naquilo que você acredita. A gente não tem que ficar carregando o mal, o negativo e o ruim do outro. Nada justifica isso. E você pode simplesmente dizer não. Ah, eu tenho uma história para te contar. Ela vai ser legal para mim? Não. Então, não quero. Olha, eu tenho uma foto de um acidente. E eu quero ver isso para quê? O que vai trazer de bom para mim? E isso é importante para nós, até para a gente também não ser pessoas que, de certa forma, de uma maneira deliberada, vai buscar essas coisas e vai acabar se intoxicando de alguma forma. É muito importante a gente ter esse critério com a gente mesmo, tá? Bom, a gente chega então na dica número 6. Recompense-se. Ou seja, ajuste suas expectativas, mas recompense você todos os dias. Isso é muito importante, porque tem muita gente que tem uma sensação de que o mundo lhe deve. Ou seja, é como ele se fica fazendo, 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 esperando algum momento alguém que vai chegar, aplaudir, colocar ele no pódio e levantá-lo no ombro. A gente precisa corrigir essas expectativas, porque nem sempre as coisas são assim. E se você é daquelas pessoas que fica esperando o reconhecimento, fica esperando uma palavra de apoio, fica esperando um elogio, pode ser que você fique muito frustrado, porque muitas pessoas acabam não fazendo isso. Isso não significa que elas são ruins, não significa que elas não estão reconhecendo ou vendo o quanto bom você é, elas simplesmente não têm obrigação nenhuma de fazer aquilo que você espera. Elas são do jeito dela. É por isso que é muito importante a gente ter uma consciência muito grande do que a gente faz e se auto-recompensar. Então, se você acha que você fez um trabalho incrível, recompense-se. E o que é recompensa? Sei lá, é uma bala, um bombom, um sorvete, um copo d'água, um copo de cerveja, uma taça de vinho. Não importa o que seja. Dê a você mesmo a sensação plena de que está feliz com você mesmo, que você merece alguma coisa. Celebre cada coisa. E não precisa ser coisas grandes. Você pode celebrar tudo. Ah, acabei de ter um telefonema incrível. Oba! Levante, pule, dê um berro. Diga, que bom que eu fiz isso. Obrigado. Agradeça ao mundo, ao universo, a você mesmo por ter sido uma pessoa tão incrível nesse projeto. É muito importante que você se recompense. Você traga para você não só o protagonismo que nós já falamos, mas aceite que você merece. Isso inclui até alguma coisa muito interessante. Alguém te deu um elogio, agradeça. Não devolva, tá? Tome para você esse presente. O que é não devolver? Ó, parabéns. Obrigado para você também. Por quê? Pega. Obrigado. Valeu, tamo junto. Bom, pega esse presente para você, abre para você, ele deu esse presente para você. Parece aquela coisa de você ganhar uma garrafa de vinho caríssima no teu aniversário, a primeira coisa que você faz é abrir ela e dividir com todo mundo. Cara, curta isso, é um momento seu. A gente acaba sendo tão criterioso nessa necessidade de ser parabenizado, de ser ressaltado, que quando chega um momento que alguém te parabeniza, você não sabe nem aceitar. Então, exemplifique, exercite isso com você mesmo. Sempre procure fazer isso. E, óbvio, tome cuidado se você está esperando do mundo amor, atenção, carinho. Você pode entrar num módulo mimimi muito complicado. A primeira pessoa que tem que reconhecer o quanto foda você é você mesmo.
Então, pratique isso. Pratique o autoamor, cuide de si mesmo, ache-se foda, ache-se incrível. Você tem que ter isso como força. Ah, mas isso aí não é ser uma coisa meio metida? Não. É simplesmente você dar valor para você mesmo. Se tem alguém que pode dar valor para você mesmo no mundo, é você mesmo. Então faça. Recompense-se. Bom, chegamos então na última dica, que é redesenhe-se. Faça planos, trace metas e objetivos, redesenhe o seu melhor produto, você. Sim, amigos, a gente vive muito num módulo orgânico. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas é preciso que a gente tenha planejamento, a gente saiba onde a gente está e para onde a gente quer ir. Eu costumo fazer um exercício muito simples. Pegue aí uma folha e divida em 3 colunas, ou use 3 folhas e escreva. O que você pretende, onde você vai estar e o que você vai estar fazendo em 1 ano, em 5 anos ou em 10 anos. Não importa, coloque. Ah, mas eu não sei, eu não quero saber se dá, se não dá, e se. Coloca. Ah, eu quero ter uma Ferrari. Escreve, eu quero ter uma Ferrari. Depois a gente vê se isso é possível ou não, quanto tempo vai demorar. Mas é muito importante que você comece a traçar esses objetivos num curto, médio e longo prazo, e depois que você fizer tudo isso, a gente tem um questionamento muito forte, que é assim, tá, para acontecer essas coisas que eu defini para mim em 1 ano, em 5, em 10, o que eu estou fazendo hoje para que isso aconteça? Porque existe uma coisa muito importante, o Walter Longo tem uma frasezinha muito ótima, que é essa coisa de você viver muito na pendência, ou seja, resolvendo e apagando todos os incêndios do dia a dia, e esquecendo das tendências, ou seja, o pensamento futuro. Se você pensa muito se você está muito atrelado ao passado, você fica paralisado. Se você fica muito pensando no presente, você fica afobado. Da mesma forma como se você só pensa no futuro, você fica ansioso também. Então, tem um momento certo. E você quer saber? Presente, passado, futuro é quase que tudo junto, não tem uma limitação tão grande, não é uma coisa tão espaçada. É muito importante que vocês entendam que o desenho do futuro está sendo feito agora, não amanhã, hoje, nesse exato instante. Da mesma forma como limpar o seu passado permite que todo esse processo daqui para frente possa ser melhor. Então, é muito importante você aceitar que em alguns momentos você tem que se redesenhar, repensar o que você é, como você pensa, como você age. Não é porque você nasceu assim que você vai continuar a vida assim. Você tem que mudar. Todo produto que existe no mundo, ele tem um redesenho. Muda-se a embalagem, muda-se às vezes a fórmula, muda a maneira de comunicá-lo, muda o logo. Por que é que você acha que você não vai mudar? As pessoas mudam, é muito importante você dar esse refresh, trazer essa outra versão de você mesmo, sempre atualizada, como o software, né? O software não precisa de uma nova versão, você não precisa atualizar, trazer uma nova versão, instalar uma nova versão, você também precisa ter essa exigência muito forte com você mesmo, se atualizar, procurar se renovar, até porque isso faz até com que suas relações sejam mais interessantes, porque as pessoas sempre vão em você uma pessoa que tem sempre um up, né? Tem sempre algo a mais que vai trazendo a cada momento. Dentro desse conceito, é muito importante que vocês corrijam as suas expectativas e desenhem muito claro as suas perspectivas, onde você está e para onde você vai. É bom também, para que a gente possa ter uma organização mais clara, você sempre se agendar de alguma forma, planejar de alguma maneira o seu dia, a sua semana ou o seu mês. Isso ajuda muito a gente determinar alguns focos e objetivos, até porque uma das grandes questões que a gente tem nessa questão do redesenhar é um pouco da disciplina. A gente saber o que a gente está fazendo e para onde a gente vai, né? Qual é o caminho? Como se costuma dizer, normalmente as pessoas têm muito motor, mas pouco leme. O que significa isso? Eu sei que você tem força para chegar onde você quer chegar, mas se teu leme não está dirigindo você para o lado certo, você não vai chegar exatamente onde você queria. E não se esqueçam, sozinho a gente chega mais rápido, mas acompanhado a gente sempre vai mais longe. Bom, como a gente já fez aqui um grande trabalho falando sobre as 7 dicas para trazer ou obter o melhor de você mesmo, a gente vai falar rapidamente essas 7 dicas, porque, como sempre, a gente tem uma oitava dica bônus. Bom, 7 dicas para obter o melhor de você mesmo: rewind, reboot, restart. A primeira dica foi: respeite-se, fuja de comparações, respeite seu time. 2, releve-se, liberte-se de culpas, releve tudo e todos. 3, reveja-se, separe o que é seu do que é do outro, reveja sempre o contexto.
Dica número 4, repense-se, assuma seu protagonismo, repense seu estilo. Dica 5, reflita-se, olhe para você mesmo com carinho e atenção, reflita sobre isso. Dica número 6, recompense-se, ajuste suas expectativas, recompense você todos os dias. Dica número 7, redesenhe-se, faça planos, trace metas e objetivos, redesenhe o seu melhor produto, você mesmo. E a gente chega na dica número 8, recolha-se, recolhe-se ou recolha-se, recolha-se. Ou seja, saiba o momento de treinar e o momento de competir. Recolha as informações e saiba pedir ajuda, se precisar. A gente costuma até brincar assim, né? A gente vive muito esse mundo da alta performance esportiva. Um atleta olímpico, ele treina mais ou compete mais? E você, com essa performance olímpica que você tem, você treina mais ou compete mais? Sim, você compete mais. Se você for ler os textos, os livros, as histórias, as biografias dos grandes mestres, dos grandes CEOs do mundo, eles vão determinar que 3 coisas são fundamentais no dia a dia deles. Um é a atividade física, 2 é cuidar da cabeça, seja com meditação ou algum tipo de terapia, e 3, eles têm uma coisa muito importante, eles sempre estão estudando, estão sempre lendo, estão sempre se atualizando. Isso é o treino deles. Porque no resto do dia a dia é porradaria. Ele tem que ter decisões estratégicas, às vezes em décimos de segundo. É muito importante você ter esse conceito. Você precisa treinar, você precisa trazer substrato para você poder ter de onde tirar. São as referências, são as informações, são os papos. E aí a gente chega numa coisa muito importante. Não se faça e não se sinta sozinho. Não é porque você está tendo um problema, uma situação, está uma encruzilhada, que isso é um problema só seu. Muitas e muitas pessoas já passaram por isso, muitas e muitas outras pessoas ainda não passaram por isso, e é muito importante a gente buscar ajuda. É comum que quem está num nível intermediário, um diretor, por exemplo, um head, um gerente, ele tem um problema, ele fica muito sozinho, porque ele não pode reportar isso para a parte superior, porque isso pode enfraquecê-lo. Não pode reportar isso para quem está embaixo, que também enfraquece. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dividir isso com o marido ou com a esposa, que nem sempre vão dar a informação mais correta, por mais amor e interesse que eles tenham que a pessoa se dê muito bem. É importante que você busque apoio profissional, seja através de uma conversa com outras pessoas mais ou menos no mesmo nível que você, mas que não estejam em nenhuma rota de colisão, é óbvio, até para ouvi-las, o que você tem, ou até mesmo buscar ajuda profissional. E a gente tem inúmeras técnicas, inúmeros processos, desde a psicologia mais clássica, em todas as suas vertentes, a psiquiatria, caso você precise de alguma coisa mais complexa, e inúmeras formas de terapia, do que a gente chama das terapias breves, né, ou alternativas, que também são ótimas para ajudar a gente a encaixar as coisas como são. Se você tiver dúvida que é a indicação de um, entre em contato comigo, eu teria o maior prazer de falar sobre elas. Mas o que é importante com isso? Você buscar ajuda sim. Não é porque, minha terapia é bar. Fala, bingo, bar não é terapia, bar é anestesia. Você vai lá, toma, esquece o que aconteceu e está tudo bem. Você não está resolvendo o problema, você só está deixando de lembrar dele. Quando você voltar, você vai encontrar onde ele deixou, onde você deixou. Então, é muito importante a gente saber parar, a gente saber refletir e a gente saber repensar. Ou seja, se você está passando por alguma situação limite, difícil, dúvidas, questionamentos, se questionando sobre o seu propósito, é um momento que você tem que conversar, buscar informação, vai ler um livro, assistir uma palestra. Tome cuidado com o item número 1, que a gente falou hoje, de não criar aí elementos de comparação, cada um, mas busque ajuda. Não faça isso tudo sozinho. Não ache que você tem que resolver sozinho. Você não precisa fazer nada sozinho. Acho que é muito importante você buscar isso e ter essa consciência de que buscar auxílio não é fraqueza, é maturidade. E você precisa fazer isso. Bom, a gente falou aqui bastante sobre todas as 7 dicas para obter o melhor de você mesmo. Rewind, Reboot, Restart. A gente precisa ir lá ao fundo, né, fazer um grande flashback, dar uma zerada no HD, reinstalar tudo e começar tudo de novo. E tudo isso é para que a gente retire algumas palavrinhas com R, que são muito tóxicas, muito negativas na vida da gente, e eu tenho certeza que todo mundo tem um pouco delas. Ressentimento, rejeição e remorso. Fora as outras, né? Raiva, rancor e tudo mais. Se a gente consegue eliminar essas palavras e traz palavras tão fortes como respeite-se, releve-se, reveja-se, repense-se, reflita-se,
recompense-se, redesenhe-se, recolha-se, a gente consegue trazer para nós esse RE da renovação, de revisitar tudo aquilo que a gente é e realmente fazer uma grande revolução, sendo pessoas muito melhores do que nós somos, sendo profissionais, familiares, enfim, sendo pessoas muito melhores em todos os sentidos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês também possam interagir com a gente, mande suas sugestões, comentem o que você achou, deixou de achar, também compartilhe isso com outras pessoas, porque a nossa intenção não é ficar aqui num grupo reduzido, é dividir com as pessoas tudo isso que a gente estuda e pesquisa muito para dividir com vocês. Muitíssimo obrigado, até a próxima semana e fique bem. Não esqueça de nada do que a gente falou, porque o que a gente mais quer é que você seja uma pessoa renovada e realmente uma pessoa incrível, porque você é e você tem que acreditar que é. Um grande abraço e até a próxima.